Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é ponto de equilíbrio, relação entre custo, volume e lucro. Os tópicos a serem abordados nessa aula são avaliação das operações da empresa, cálculo do ponto de equilíbrio. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de calcular o ponto de equilíbrio de uma empresa, analisar a relação entre custo, volume e lucro. Avaliação das operações da empresa. Numa empresa, por exemplo, com fins lucrativos, ela se preocupa basicamente em ter lucro. E esse lucro vem de que forma? Através das vendas. Ótimo. Mas para cada R$1 que eu vendo, eu tenho um custo embutido ali dentro. Custos com funcionários, custos com meu fornecedor. Então eu preciso vender bastante coisa para que eu possa pagar todos esses custos e despesas e assim ter lucro. Ótimo. Vai existir um ponto ideal que eu consigo suprir aí, pagar todas essas despesas e acima dele vai ser só lucro para a minha empresa. É a partir daí que nós começamos a nos preocupar com um conceito chamado ponto de equilíbrio. Você já se viu numa situação de desequilíbrio? Desequilíbrio nas finanças, por exemplo, nas nossas finanças pessoais. Ou seja, tudo que eu ganho, eu gasto. Eu ganho bastante. Nossa, como eu trabalho no mês, dedicação. E aí, quando o salário cai, praticamente ele vai embora no mesmo instante. Já viu alguma situação dessa? Por quê? Porque eu tenho muita despesa, muito custo. O que eu preciso fazer então? Tem duas alternativas. É possível reduzir custo? Reduzir despesa? Não, não é possível. Você fez esse levantamento, suponha que não seja possível. A alternativa, então, é ganhar mais. Para que você consiga ter um dinheiro sobrando, que nós vamos chamar de lucro, você precisa ganhar mais. Então vejam que numa organização funciona parecido. Ela tem as suas receitas, que são as vendas, as suas despesas. O básico é que as minhas receitas cubram tudo aquilo que eu tenho de despesas. E assim eu conseguirei ter pelo menos um equilíbrio. Peguem essa ideia. Se o que eu tenho de receitas suporta todas as minhas despesas e custos, eu tenho então um equilíbrio. Esse é o meu ponto de equilíbrio. Nele eu não caio, eu consigo pelo menos me manter equilibrado. Mas ainda não tenho lucro. Então, acima do ponto de equilíbrio é onde eu começo a apresentar lucro. Mas o que seria o ponto de equilíbrio? Com este instrumento é possível calcular o montante de faturamento mínimo necessário somente para cobrir todos os custos e despesas variáveis e fixos, portanto, sem restar lucro. O ponto de equilíbrio, então, é aquele momento onde eu apenas preocupo-me em ficar equilibrado. Como assim? Aquilo que eu recebo é suficiente para honrar as minhas despesas e os meus custos? Esse é o ponto de equilíbrio. Eu tenho uma despesa no mês de 1.000. Para que eu possa dizer que estou equilibrado, eu preciso de uma receita de 1.000, suficiente para honrar com as despesas. Só que agora eu tenho um problema. Para cada R$1 que eu ganho, eu tenho R$1 de despesa.
Se eu ganho R$ 1.000, eu tenho R$ 1.000 de despesa. Se eu ganho R$ 100.000, R$ 100.000 de despesas. Percebam que equilíbrio foi alcançado. Eu tenho o chamado ponto de equilíbrio. Logo, não existe um desequilíbrio nas minhas finanças. Tudo que eu devo, eu pago. Porém, uma empresa, ela busca lucro e não apenas pagar as despesas e os custos. Logo, quando a empresa vende, ela está preocupada em lucrar, não apenas em pagar contas. Ela quer ter uma reserva para passar para os sócios, ela quer ter dinheiro para guardar e assim, num futuro, realizar investimentos, aquisições. Com nós, funciona mais ou menos parecido. Suponha que você tenha o sonho de comprar um carro novo. Você ganha o seu salário e tem as suas despesas. E aí, eu vou todo mês começar a guardar um valor para comprar o meu carro à vista. Só vou conseguir isso acima do ponto de equilíbrio. Por quê? Se tudo que eu ganho já é para gastar aí com uma série de despesas, suponha convênio médico, alimentação, escola dos filhos. Então, tudo que eu ganho vai para essas despesas e não sobra nada para eu guardar por mês. Perceberam a ideia? Então, assim, neste momento estou equilibrado. Eu consigo honrar meus gastos com o que eu ganho. Porém, não sobra nada para mim. Logo, é importante identificarmos o ponto de equilíbrio. Tudo bem. Você estando equilibrado, nós, empresas, tudo que eu vender acima daquilo, ou seja, tudo que eu ganhar, será lucro. Eu já não preciso mais me preocupar com as despesas, porque eu já estou acima do ponto de equilíbrio. Cálculo do ponto de equilíbrio. Existem basicamente 3 tipos de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio contábil, o econômico e o financeiro. Vamos primeiro entender o contábil. O ponto de equilíbrio contábil vai basicamente fazer assim. Qual a quantidade de receita necessária para que eu consiga pagar todos os custos e despesas? Cheguei no ponto de equilíbrio. E o que eu vender acima disso vai ser o meu lucro. Porém, no momento do cálculo do ponto de equilíbrio contábil, todos os indicadores contábeis devem ser incluídos, todas as contas. A exemplo de amortização, depreciação, entre outras. O ponto de equilíbrio econômico, a preocupação agora é outra. Eu não quero só me preocupar em chegar num ponto de equilíbrio que eu consiga arcar com despesas e custos. Eu vou estipular uma taxa de atratividade para mim, ou seja, eu quero uma remuneração. Eu quero chegar num ponto de equilíbrio que eu consiga honrar todas as minhas despesas, custos e já apresentar um lucro mínimo aceitável. Então percebam que o ponto de equilíbrio econômico, diferente do ponto de equilíbrio contábil, ele não vai se preocupar apenas em chegar nesse equilíbrio entre receitas, despesas. Não, vai ter um fator a mais, que é o lucro mínimo aceitável. Por isso o termo ponto de equilíbrio econômico. Ele vai ponderar aí um lucro mínimo aceitável. Não estou preocupado apenas em chegar no equilíbrio entre receitas e despesas. Eu quero chegar num equilíbrio entre receitas e despesas, mas com um lucro mínimo garantido. Por último, temos o ponto de equilíbrio financeiro. O que ele basicamente diferencia dos primeiros
é que ele vai desconsiderar alguns fatores que dizemos são meramente contábeis. A exemplo de depreciação e amortização. Suponha um carro, uma máquina. Eles possuem aí o chamado período de depreciação. Contabilmente, vai chegar um determinado momento que eles não têm mais valor contábil. Porém, eu ainda consigo vendê-los pelo valor de mercado. Logo, o ponto de equilíbrio contábil, ele preocupa-se com essas questões de amortização, depreciação. Já o ponto de equilíbrio financeiro, ele desconsidera esses chamados efeitos meramente contábeis, onde temos aí como exemplos mais claros a depreciação e a amortização. No cálculo do ponto de equilíbrio financeiro, eles são desconsiderados. Tenho para você uma dica de Saiba Mais, onde você pode se aprofundar no assunto ponto de equilíbrio e também dica de leitura, os 12 mandamentos da gestão de custos. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre ponto de equilíbrio. Relação entre custo, volume e lucro. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre ponto de equilíbrio, relação entre custo, volume e lucro. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!